está propício, irmão. Se você esquecer que você está dentro de 4 paredes, se você se concentrar na presença dele, você vai receber no teu espírito a porção que ele tem para você hoje. Amém? Alguém gostaria de dar um testemunho nessa noite? Então vamos para a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o livro do Êxodo. Êxodo capítulo 16. Deixa eu ver desde onde que a gente vai ler. Deixa eu ver o tempo. Pode colocar aqui, por favor, Daí. Obrigado. Êxodo capítulo 16. Vamos ler do 1, vai. Eu ia ler do 11. Diz assim, todos acharam aí? Êxodo 16, 1. A minha versão diz assim: a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o monte Sinai, no 15º dia do 2º mês, após a saída do Egito. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e de Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão as minhas instruções. No 6º dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele, e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: o Senhor lhes dará carne para comer à tarde, e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu as queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor, e não contra nós. Em seguida Moisés disse a Arão: anuncie a toda a comunidade de Israel, apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Então, enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Agora diga-lhes: ao entardecer vocês terão carne para comer, e de manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. E na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como a geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhe disse: esse é o alimento que o Senhor lhes deu para comer, e estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária de 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram a mais, e nem faltou alimento para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, essa é a tua mensagem nessa noite. Fala conosco por meio do teu Espírito e traz a revelação necessária para a noite deste dia. Nós te glorificamos e te agradecemos pela tua doce presença e por tudo que o Senhor está fazendo. No nome do teu Filho. Amém.
pegar o gancho no que a Thaís falou. Ela falou que a gente não deve se preocupar com as notícias, que o Senhor está cuidando de nós. E as notícias são muito tenebrosas, né? Quem foi abastecer no posto aí já percebeu os efeitos da guerra e tudo que está acontecendo no globo. E há uns 4 dias, o Senhor tem ministrado no meu coração algo com respeito ao que a Thaís disse aqui na oferta. Eu acho que Deus mudou a oferta dela justamente por isso. O Senhor tem falado no meu coração para a gente viver o dia a dia. Eu não estou falando que você não pode fazer uma programação, que você não pode ter planos, que você não pode ter projetos, que você não deve guardar dinheiro, ou enfim. Não é sobre isso. Mas o Senhor tem falado no meu coração que a gente anda tão preocupado com o futuro que perdemos o presente, que é um presente de Deus para nós. E uma certa vez eu ouvi um cara que é cristão, mas ele também é cientista e do comportamento humano. Ele diz que a ansiedade é o excesso do futuro e a depressão é o excesso do passado. Então nós temos que viver o hoje. E se você olhar numa das principais orações que Jesus deixou para nós, ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque o Senhor tem uma porção e uma medida certa para o hoje. Então, esse texto, ele reflete muito como nós somos. E toda vez que eu tenho lido a Bíblia nesses dias, e normalmente a gente sempre se coloca no lugar do bonzinho. Por exemplo, Davi e Golias, eu sou Davi. A gente sempre se coloca no lugar do bonzinho. E o Senhor tem me feito me colocar no lugar onde eu necessito de instrução, no meu devido lugar. Embora todas as figuras bíblicas apontem para Cristo, porque na história de Davi e Golias, nós não somos nem Golias nem Davi, nós somos o povo que ficou parado vendo Golias afrontar. Davi é o nosso Jesus, que tomou a nossa frente e foi enfrentar o gigante. Assim como na história de José, Jesus é José, que foi capaz de perdoar aqueles que ofenderam. Então eu tenho lido a Bíblia esse ano, procurando entrar nesses lugares para poder compreender a instrução que Deus tem para os nossos dias. E aqui, irmãos, tem me pegado muito. Êxodo tem falado muito comigo, Êxodo e Levítico nesses dias. Deus tinha pego Moisés e enviou o cara para tirar um povo que estava 400 anos preso. E ele tira esse povo de uma maneira extraordinária, com grandes sinais e milagres. As 10 pragas eram para o povo do Egito, mas para o povo de Deus eram 10 sinais que a mão de Deus estava com eles para libertá-los do cativeiro. 400 anos de escravidão, fazendo tijolo para Faraó, trabalho forçado, sem receber nenhum custo, nenhum benefício. E aí Moisés vai lá, com a mão de Deus, liberta o povo. Na hora que aí o povo chega no deserto, e o povo começa a reclamar. Antes Deus tivesse matado a gente lá no Egito, porque lá pelo menos as nossas panelas estavam cheias. E agora aqui a gente não tem comida. E aí Moisés vai falar com Deus. E Deus fala assim: eu ouvi a queixa deles. Pode falar para eles que vai ter comida. Vai ter carne e vai ter pão. Mas eu vou provar o coração deles, para ver se eles vão seguir a minha instrução. E aí Deus faz algo maravilhoso. Deus fala que ia chover comida sobre eles. E aí, enquanto os sacerdotes estão dando a direção para o povo, eles olham na direção do deserto e vê um monte de codorna que Deus tinha enviado para que eles comessem carne. Isso já é um milagre, sim ou não? Aí
Não o bastante, no outro dia pela manhã, eles veem flocos caídos no chão, e está tudo úmido, e quando evapora a umidade do orvalho, eles olham lá e falam: o que é isso? É o maná, é a comida que Deus deu. E o Senhor dá uma instrução, fala assim: olha, cada pessoa da sua tenda, da sua casa, vai poder pegar 2 litros, a capacidade de 2 litros desses pãezinhos. E aí a Bíblia diz que uns pegaram a mais e outros pegaram a menos. Mas quando foram contar, todos tinham o suficiente. Quem pegou a mais não sobrou e quem pegou de menos não faltou. E é aqui que eu quero partilhar meu coração com vocês. Eu vou procurar ser rápido, porque você vai entender onde Deus está querendo chegar. Entenda que o maná foi um milagre, sim ou não? Comida caiu do céu. A pessoa não precisou trabalhar, não precisou fazer a comida. A comida caiu do céu. Só que o que a gente não percebe é que essa comida não caiu uma vez. Ela caía todos os dias. O Senhor falou assim: olha, todo dia vocês vão pegar a quantidade por pessoa de 2 litros. Mas na sexta-feira, vocês vão poder pegar o dobro, 4, porque eu vou dar descanso para vocês no sábado. Ou seja, na sexta a porção vinha dobrada, para que no sábado eles não precisassem nem recolher. Porque Deus queria estabelecer o descanso. Eu vou ler mais um pouquinho para poder chegar onde eu quero. Versículo 17. Os israelitas, do capítulo 16. Os israelitas seguiram as instruções, alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram a mais, e nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No 6º dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então, todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhes disse: foi o Senhor que ordenou, amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado, pela manhã, e a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Moisés disse: comam o alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher o alimento, mas o 7º é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolher no 7º dia, mas não encontraram. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Até aqui. Irmãos, o milagre acontecia todo dia. Todo dia tinha pão, eles não precisavam fazer nada. Todo dia tinha pão. E mesmo assim, se você for ver desde o começo, eu li do 1 até agora. Eles saem do Egito, chegam no deserto e falam para Deus: por que não matou a gente lá? Lá nossa panela estava cheia. Mentira, irmão. Vai ver a condição que eles viviam lá. Viviam uma condição de escravo, desgraçada. E reclamando. E aí Deus fala assim: olha, eu vou atender a queixa de vocês. Deixa eu falar outra coisa. E agora eu quero que você é inteligente, você vai entender o que eu estou falando. Ele, no versículo
7, Moisés diz assim, ó, Moisés e Arão estão falando com o povo: o que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: o Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará de pão pela manhã, pois ouviu suas queixas. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Sabe o que o Senhor falou no meu espírito? Que muitas vezes você se revolta contra a liderança, contra aqueles que estão te dirigindo, e você está se revoltando contra o Senhor. Porque eles estavam tretando com Moisés e Arão. Falou: vocês trouxeram a gente aqui para morrer, mas Moisés e Arão estavam debaixo de uma palavra de Deus. Ele falou assim: vocês não estão se queixando contra nós, vocês estão se queixando contra Deus. E quando Deus responde, ele fala assim: é contra mim que vocês estão se queixando. Então muitas vezes a gente fala algumas coisas no púlpito, ou a gente fala numa instrução, num discipulado, alguma coisa, e a pessoa fica assim, ó. Eu não estou falando que todas as vezes, mas muitas vezes você está se voltando contra o próprio Deus. Lembra quando Saulo estava perseguindo a igreja? Jesus aparece numa luz para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo a Cristo. Saulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus falou assim: você está me perseguindo. Quando você persegue a igreja, você está me perseguindo. Então, pense, porque muitas vezes você recebe instrução e não gosta, e às vezes você está se voltando contra o próprio Deus. O povo reclama de tudo. E posso falar uma coisa? Nós somos o povo. Se o Senhor faz alguma coisa, a gente fala: pô, mas por que não fez isso? Por que não faz aquilo? Aí ele atende os pedidos. O povo estava com vontade de comer carne, ele enviou um monte de codorna. E o povo continuou reclamando. Ele enviou maná e deu as instruções, e o povo fez tudo errado. O Senhor falou assim: olha, vocês vão pegar 2 litros por dia, não pega nada mais, porque amanhã vai ter de novo. E o povo foi lá e escondeu na tenda um pouco a mais. O que aconteceu? Verme na comida. Ou seja, aquilo que eles a instrução que eles desprezaram trouxe mau cheiro, trouxe verme para dentro da tenda. Eles não puderam comer aquela comida. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós somos assim? O Senhor quer uma dependência diária. Por isso que na oração do Pai Nosso, Ele falou: dá-nos hoje o pão de cada dia. Ele não está falando para você pedir o pão de 2026. Ele está falando: pede o pão de hoje. Eu vou te suprir hoje, eu sou teu pai. Eu vou te suprir amanhã também. Foi por isso que Deus mudou a sua oferta, Thaís. Está fazendo sentido? O Senhor quer que nós confiemos nele. Isso que a Thaís falou a respeito das notícias: é gasolina subindo, é guerra, é bomba não sei aonde, os caminhoneiros vão parar, é o diesel que subiu, o alimento vai subir, vai faltar não sei o quê. Irmão, descansa o seu coração. Quem que está pilotando a sua vida? E posso falar uma coisa? Não pense que eu não entro nessa noia, porque eu entro. Eu lembro, quando a gente foi comprar a nossa casa, era antivéspera de Natal. Tem uma piscininha de plástico lá na casa do meu sogro, eu estava com o Estevão brincando dentro dela. E um monte de notícia ruim, eu estava vendo notícia na TV sem parar, um monte de notícia ruim. E aí eu tinha visto de manhã que o café ia subir, que a gasolina ia subir, não sei o que mais ia subir. Eu falei: Senhor Jesus. E a gente estava no processo do financiamento do banco para aprovar o financiamento para a gente comprar a casa. E veio um temor no meu coração do tipo assim: mano, você não vai dar conta. As contas não vão fechar. E eu estava ali brincando com o Estevão, mas minha cabeça ficou. Aí a Bruna veio falar comigo. E na hora que ela veio, eu estava decidido. E o dono da casa, só faltava ele assinar o contrato. Se ele assinasse o contrato, beleza. Se ele não assinasse, aí eu falei: Senhor, se ele não assinar, eu sei que é um sinal para eu pular fora, que o Senhor não quer que eu entre nesse negócio. Só que na verdade, dentro de mim, eu estava torcendo para ele não assinar, porque o meu coração estava temeroso. Só para eu ter uma desculpa, falar: amor, não deu certo porque ele não quis assinar. Eu não queria que fosse eu o covarde a pular fora.
E aí quando ela chegou, eu estava decidido a falar para ela, falei assim, amor, não vamos mais comprar casa. Por quê? Porque as notícias de que tudo estava subindo, de que as coisas, e a nossa vida já estava um pouco complicada financeiramente, eu falei, cara, acho que eu vou pular fora disso aí. E aí, irmão, eu não sei se você acredita nisso, mas eu ouvi uma voz audível. Quando a Bruna estava chegando, que eu ia falar para ela que a gente não ia mais comprar casa, o Senhor falou no meu ouvido, eu não estou em crise. Aí eu até olhei para o lado assim para ver se... E aí eu senti que era o Senhor falando assim, você pode estar em crise, cara. Você entra em crise toda hora, mas eu não estou. Eu não dependo de governos, eu não dependo de pessoas, eu não dependo... Entende? É quem o Senhor é. E naquele momento, aí eu tomei coragem e falei, não, agora vai. Se o homem assinar, isso foi dia 23 de dezembro, dia 26, um dia depois do Natal, ele ligou para mim, falou assim, viu, já passei lá no banco e já assinei. 3 dias depois o negócio que estava enrolado, concluiu. E irmão, posso falar uma coisa? Deus tem me sustentado de lá para cá. Não vou falar que eu não tenho passado perereco. Mas no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, quantas vezes nós somos que nem esse povo? O Senhor faz por nós e a gente não consegue ver. Eu coloquei um tema nessa mensagem, que chama o extraordinário ordinário. Sabe por quê? A gente só foca naquilo que é o grande milagre. Tem gente que fala assim, nossa, milagre foi a comida cair do céu. Não, milagre foi a comida cair do céu todo dia. Lembra quando, um pouco depois, no capítulo 17, vai falar quando Deus, o povo sente sede, no meio do deserto, e Deus fala para Moisés, bate na rocha, e dela vai sair água. E aí ele bate na rocha e todo mundo fala, uau, saiu água. Mas saiu água da rocha todo dia. Então o milagre não foi só aquele dia, todo dia saía água da rocha. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente acostuma com a presença. A gente acostuma com o milagre. Irmão, você tem noção que tem muitas pessoas que não acordaram essa manhã? Então o fato de você estar aqui respirando com saúde, quem aqui comeu pelo menos uma vez no dia? Você está vestido. Só que a gente não dá valor a isso, por quê? Porque a gente tem todos os dias. Como a gente tem, a gente não dá valor. A gente só dá valor. Você quer dar valor na saúde? Perde ela para você ver. Eu lembro que quando eu era criança, a minha tia vinha me cumprimentar pelo meu aniversário. Ela falava assim, que Deus te dê muita saúde. Eu falava assim, saúde? Pensava comigo, que Deus me dê presente, saúde eu tenho. Por quê? Porque a gente não valoriza aquilo que a gente tem sempre. Sabe por que muitas vezes a gente não valoriza a nossa família? Porque é normal, todo dia você acorda com ela. Às vezes você está almoçando com a sua família, tem gente que queria ter isso. Tem gente que está almoçando sozinho. Aí você almoça com a sua família e ainda briga. Por quê? Porque é comum. É comum estar com a família. Sabe por que você critica a igreja? Porque é normal você vir na igreja. No dia que você for para um lugar perseguido, onde as pessoas não podem cultuar, você vai falar, meu Deus, que saudade de estar naquela igreja com aquele povo chato. Entende? Nós somos assim. O povo tinha acabado de sair de uma escravidão de 400 anos e não parava de reclamar, não parava. Até o ponto que o Senhor falou assim, quando que eles vão seguir minhas instruções? Eu falei que era para pegar... Deus queria ensinar algo pedagógico, irmão. Deus queria ensinar que Ele ia prover todo dia, que o povo podia descansar. Olha o que Ele diz. No capítulo 16, no versículo 29. Olha o que ele fala. Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no 6º dia, Ele lhes dará porção dobrada do alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento. E no 7º dia, portanto, o povo descansou. Deus estava querendo que o povo descansasse. Por quê? Porque eles vinham de uma cultura de escravidão, era trampo, 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 trampo. Aí eles saíram e estavam nessa vibe, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles, e trabalhando, trabalhando, trabalhando. Deus falou assim, eu vou dar um presente, eu vou dar um descanso. Assim como Deus criou o homem no 6º dia, o homem foi criado num dia, no outro ele já descansou. Ele não trabalhou para descansar, ele descansou para trabalhar. Deus estava querendo colocar uma cultura de descanso.
para que pudéssemos depender dele. Ele falou: fica tranquilo que eu vou dar porção dobrada, porque daí no sábado você não vai precisar sair para recolher nada, já vai ter dentro da sua casa, mas se você recolher num dia anterior, vai pegar verme. Você vê, na sexta-feira o povo recolhia e não pegava verme nem mau cheiro. Só que se o povo guardasse um dia antes, tinha verme e mau cheiro. O que Deus estava mostrando para eles? Eu estou no controle da sua vida, descansa. Mas nós não conseguimos descansar no Senhor, porque a gente está sempre se comparando. Conversei com fulano lá, fulano comprou uma moto nova, e eu? Conversei com o ciclano lá, está indo para a Disney, e eu? Descansa na sua porção diária. Basta cada dia suas próprias inquietações ou o seu próprio mal. Vamos descansar no Senhor e glorificar o Senhor pela bênção do dia. A gente não consegue agradecer Deus nas coisas ordinárias. A gente vem num culto desse de quinta-feira e às vezes a gente olha e fala assim: tem poucas pessoas, choveu, não sei o que. A gente não consegue. Irmão, que presença gostosa que estava aqui. Por mim eu nem pregava, eu ficava adorando, estava tão gostoso. Nós temos que fazer dessas oportunidades coisas para a glória de Deus, compreender que esse dia é especial. Não vai ter nenhum dia. Você já repara, quem gosta de ver pôr do sol ou nascer do sol? Eu amo. Vocês já repararam que nenhum dia é igual ao outro? Se a gente tirar foto 365 dias no mesmo horário, nunca uma foto vai ser igual a outra, ainda que a gente tire do mesmo local com uma câmera fixa, no mesmo horário, no mesmo segundo, no mesmo milésimo de segundo, a foto nunca vai sair igual, porque Deus faz coisas novas todos os dias. E tem uma beleza no ordinário. Tem uma beleza. Você foi trabalhar hoje. Pastor, vai trabalhar? Quantos queriam ter um emprego e de repente não tem? Você foi para a escola hoje. Quantos queriam ter oportunidade de estudar e de repente não consegue? Aquelas comunidades ribeirinhas que o cara precisa pegar um barco 5 horas para estudar. É 5 horas para ir, 5 horas para voltar. Ele sai, está à noite, quando volta está à noite. A gente não valoriza um banho quente, uma comida fresquinha, que alguém fez, não foi você que fez. Eu não faço comida, todo dia tem comida na minha mesa. E boa, né? Quem já foi lá sabe. Eu não faço comida, todo dia tem comida. Estou passando um perereco financeiro. Mas eu estou vivo, estou pagando as contas. Mas eu não... Irmão, a gente tem que aprender a glorificar a Deus. Esse povo aqui tinha saído de escravidão e estava reclamando de tudo. Lá a gente tinha carne, Deus dá carne. Lá, cheio de pão, pão. Sem precisar trabalhar, irmão. O povo acordava, saía da tenda, o pão estava lá. É a mesma coisa que você sair na porta da sua casa e está uma cesta com um monte de pãozinho. Do céu. Maná do céu. E amanhã tem mais. E eu não preciso me preocupar que depois amanhã tem mais. Porque o meu pai está sempre lá. E o povo reclamando. E o povo, Deus falou assim: olha, não pega mais. Porque Deus estava querendo testar a confiança deles. Para ver se eles iam confiar que no outro dia ia ter mais. Falou: não pega mais. Pega o suficiente para hoje. E quando a gente despreza o hoje, pensando no amanhã, os vermes vêm e comem, a gente não fica com nada e ainda cheira mal. Não despreza a instrução de hoje. Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que alguém que soubesse pudesse me responder. O que você almoçou há 5 dias atrás? Alguém lembra? Só a Maria. O que você almoçou, Maria? Arroz, feijão, frango grelhado e salada. Alguém mais lembra? Não lembra, né? Então, mas essa comida te sustentou até aqui. As orações que você fez há 5 dias atrás, talvez você não lembre mais, mas ela te sustentou até aqui. Quem lembra de uma pregação minha, há 2 anos atrás?
Parece que não tem validade, né? Mas ela te sustentou até aqui. Então não despreze o seu ordinário. Não despreze. Às vezes a gente vem para o culto e não tive um arrupio, não senti nada. Mas isso vai te sustentar. O que tem te sustentado na sua caminhada, sabe as suas leituras diárias da Bíblia? Nem que for aquela porçãozinha pequena. É isso que está te sustentando. Porque o que te sustenta não é culto, não é experiência, não é conferência, é sua vida ordinária que te sustenta. Imagina se você fosse viver de culto de domingo, você morria. Aliás, muitos estão mortos por causa disso. Porque só querem o Jesus no domingo e esquecem o Jesus no templo. Lembra quando os pais de Jesus esqueceram ele no templo? Aí um dia de viagem depois falaram assim, cadê o menino? Ixi, vamos voltar para Jerusalém, o menino ficou lá. Às vezes a gente esquece Jesus no templo. Mas são as coisas ordinárias do dia a dia. São essas coisas que sustentam a nossa caminhada. Nós não vamos viver de conferência, nós não vamos viver de mentorias, nós não vamos viver de grandes experiências. É uma experiência diária com Cristo. É o pãozinho, é o maná de todo dia que vai nos sustentar na caminhada e que vai mostrar a nossa confiança, a nossa lealdade e a nossa fidelidade ao Senhor. Muitas vezes a gente está que nem o povo, insatisfeito. Deus está fazendo todo dia. Pastor, mas você não sabe o boleto que eu tenho para pagar amanhã? Então deixa para amanhã. Você não vai pagar ali hoje. Basta cada dia a sua própria inquietação. Se preocupa com o hoje, que é o presente que Deus te deu, porque o amanhã pertence ao Senhor e você não sabe se você vai estar vivo. Muita gente que achou que acordaria hoje não acordou. E aí, tudo aquilo que a gente lutou, carro, casa, já era, irmão, porque é tudo passageiro. Imagina, será que dá problema se falar o nome? Mas dá. O Elon Musk, bilionário, se ele bate as botas hoje, irmão, que adianta? Empresa fica, carro fica tudo. Então tudo aquilo que a gente se matou vai ficar. E aquilo que é eterno? Porque quando a gente partir daqui, irmão, só tem dois caminhos. Ou sobe ou desce. Tem para onde correr. E aí? E a nossa parte eterna? E aquilo que realmente importa? Porque Jesus falou assim, olha, não acumule tesouro na terra. Ele não falou que não é para você ter. Ele falou, não acumula. Porque tudo que a gente acumula, a gente pode perder. Esse povo acumulou dentro da tenda e perdeu comida. Ele fala assim, se você tiver que acumular em algum lugar, lá, onde a traça não corrói, os ladrões não escavam nem roubam, ali é o tesouro eterno. O Senhor está querendo nos dar uma lição da gente aproveitar o nosso dia. Eu não lembro que homem de Deus que disse, mas ele diz que um dia que você não orou, aquele dia sim é um dia perdido. Se você não orou hoje, você perdeu esse dia. Mas eu fiz tanta coisa, eu negociei, eu comprei, eu vendi, eu fiz, aconteci. Se você não orou, você perdeu o dia. Aonde está a nossa confiança? Eu não estou falando que você não pode se programar. Eu não estou falando, a gasolina vai subir, poxa, eu vou encher o tanque do meu carro então. Olha, eu sei que vai faltar alimento, se eu tenho condição, poxa, eu vou comprar mais um saco de arroz. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da gente viver ansioso por algo que está nas mãos de Deus, sendo que Deus deu o dia de hoje como um presente para nós. E muitas vezes a gente não valoriza o presente porque a gente já está com a cabeça em outro lugar. Nesse dia que eu estava brincando com meu filho na piscina, que eu contei esse testemunho para vocês agora há pouco, eu estava brincando com o Estevão, mas eu não lembro do que eu estava brincando, porque a minha cabeça estava em outro lugar. Então que a gente possa viver um dia de cada vez. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas também carregue a sua cruz diariamente. Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga.
tem um pão para o hoje, tem uma cruz para o hoje também, e está tudo bem. Agora, se a gente ficar que nem esse povo aqui, parece que a gente nunca está satisfeito. Parece que Deus sempre está devendo algo para nós e Ele não nos deve nada. Parece que a gente nunca está satisfeito. O Senhor tem falado comigo de achar um lugar de satisfação nele, de estar satisfeito. Eu estou vivendo uma condição ruim hoje, amém. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na abundância e na escassez. Paulo estava preso e estava feliz, porque o que condicionava a vida de Paulo não era o ambiente, e sim quem ele era no Senhor. Deus está muito mais preocupado com quem nós somos. Nós ouvimos isso, né, Cauã? Fomos numa conferência rapidinho aí, e o irmão que estava pregando sobre oferta, ele falou algo maravilhoso. Ele falou assim: Deus não tem poder, Deus não tem amor, Deus não tem nada, Ele é. Deus é poder, Deus é amor, e Deus criou o homem para ser como Ele. Então você não é o que você tem, você é o que você é, o que Ele fez você para ser. É isso que tem valor para Deus. Deus não está preocupado com a sua conta bancária, Deus está preocupado com quem você é, quem você está se tornando nele a cada dia. E é isso que vai fazer a diferença. E se a gente começar a ter prazer no ordinário, sabe, no levantar de manhã, está chovendo, que dia lindo de chuva. Está calor, que dia lindo de sol. Está frio, que dia lindo de frio. Nós não temos problemas a ser revelados, resolvidos, temos virtudes a ser reveladas. Cada coisa que a gente enfrenta é uma oportunidade da gente pôr a virtude de Deus para fora. Alguém te fecha no trânsito, você tem a oportunidade, você fala assim: Senhor, dai-me paciência. Daí Ele fala: beleza, põe alguém para te fechar no trânsito. Aí você tem a oportunidade de ser paciente. Senhor, coloca amor no meu coração. Aí Deus te envia uma pessoa para te apurrinhar, para você poder exercer o amor. Quantos estão entendendo? Isso é valorizar o dia a dia. Nós temos que valorizar o presente. Se a gente desprezar o presente, o Senhor está falando assim: o sábado eu criei para vocês descansar. Não tinha a ver com Deus. Tem pessoas que até hoje guardam o sábado e está tudo bem. Mas o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Na verdade, o que Deus estava querendo falar: olha, eu quero que vocês tirem um dia de descanso, que nessa correria vocês vão se matar. Então eu quero que vocês tirem um dia de descanso. Às vezes o sábado do Rodrigo é a terça. O seu sábado pode ser uma segunda, uma quarta, uma quinta, ou o próprio sábado, quem descansa no sábado. Na verdade, o que o Senhor quer de nós é que entremos no descanso. E o descanso não é um lugar, o descanso é uma pessoa. E eu só posso descansar numa pessoa se eu creio que é Ele que está governando a minha vida. Porque se Ele está governando a minha vida, não importa o preço do combustível. Eu tive um pastor logo que, quando eu era pequenininho, minha mãe me levava numa igreja, e eu lembro que aconteceu algo parecido na época. Não sei se era a Guerra do Golfo Pérsico, era algo tipo 1990 e Guaraná com rolha. E aí subiu a gasolina e o pastor falou assim de púlpito: irmão, subiu a gasolina. Problema do meu pai, porque é Ele que me provê. Aí eu peguei aquilo no meu espírito, eu era pequenininho, mas eu falei: uau, olha a confiança que o cara tem. Todo mundo estava reclamando. Ele falou: não, problema do meu pai, é Ele que me provê. Você acha que o Estevão está preocupado que a gasolina subiu? Se a internet vai subir? Ele não está, porque ele fala assim: não, meu pai vai pagar as contas, é ele que se vira aí, o problema é dele. E às vezes, como filho, a gente não faz isso, porque a gente não confia no pai. A gente quer fazer com as nossas mãos, e aí a gente antecipa e perde o presente. E desprezando o presente, aquilo que a gente tenta guardar para o dia de amanhã se vai, escapa das nossas mãos. Louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Lembra aquele cara que construiu celeiros muito grandes e ele falou assim: nossa, agora eu estou colhendo muito, eu preciso ampliar os meus celeiros, e agora, se eu quiser, eu posso parar de trabalhar, e eu vou ficar não sei quantos anos só vivendo da minha renda.
Aí as escrituras dizem assim, louco. Lembra do filho de Nabucodonosor? Fez uma festa, fez uma orgia com os utensílios do templo. Aí uma mão escreveu na parede: Mené, Mené, Tekel e Parsim, pesaste foste na balança e achado em falta. Aí chamam Daniel revela, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o cara morreu naquela mesma noite, ele estava fazendo uma festa. Quem está no controle das coisas? Se o Senhor está no controle das coisas, que a gente possa achar prazer no ordinário. Levanta cedo, é ruim. Principalmente quando está uma chuvinha assim. Toca o celular para levar o Estevão na escola, e dá vontade de jogar ele na parede. Mas se a gente acordar e deixar o céu governar, irmão, e enxergar tudo como um presente, até a chuva que você toma fica boa. Hoje eu tomei chuva de manhã, eu já ia reclamar. Fui abrir o portão lá, aí começou a cair uns pingos molhados assim, eu já ia e falei, capeta. Não, a chuva é de Deus. Se sem chuva não tem colheita. Aí tomei uma chuvinha lá, falei, tá bom. Faz tempo que eu não tomo uma chuva. Pronto, já mudou. É prazer no ordinário. Se a gente arrumar prazer no ordinário, a gente vai vir para a igreja diferente. Vai vir igrejar diferente, cultuar diferente. A gente vai enxergar as coisas de uma perspectiva diferente e a gente vai conseguir descansar nele. E assim, sendo fiel, ele pode mudar a nossa sorte. Que a gente não vai ser esse bando de reclamão aqui, que nós somos. Vamos orar por isso? Fique em pé comigo, por favor. Prazer nas coisas ordinárias. Toma café diferente amanhã. Na hora que você estiver tomando um café, ainda que seja atrasado para sair para o trabalho, aquela loucura, fala, Senhor, obrigado por esse café. Quem assistiu a série The Chosen? Eu gostava quando Jesus levantava. Bendito és tu, Senhor. Lembra? Eu acho que ele fazia isso. Eu olho e falo assim, nossa, Jesus fazia isso. Tinha uma graça, né? O mesmo Jesus que, Senhor, você perguntaram aí se o Senhor tem que pagar imposto. Não, vamos pagar sim. Vai lá, pesca um peixe, está na boca do peixe. O mesmo Deus que podia prover instantaneamente, tinha horas que passava necessidade para mostrar, a vida é assim. Você imagina? O diabo chegar para ele, viu, você está com fome? 40 dias sem comer, irmão. Está com fome? Transforma essas pedras em pães. Ele, nem só de pão viverá o homem. Escuta, o maná apontava para algo maior. Todo dia eles estavam todo dia eles estavam comendo daquele pãozinho, mas ia chegar o dia que eles iam comer do pão vivo que desceu do céu. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. O maná era Deus falando assim, vocês vão ter uma porção dele todos os dias, podem ficar tranquilos. É isso que nós precisamos aprender, irmão. Eu não sei o que você está passando, o que você veio buscar aqui hoje, como está o seu coração, quais são suas dúvidas, mas se o Senhor está governando a sua vida, descansa. Acha prazer no ordinário, tenta achar prazer no dia. Ore. Não fique preocupado com o dia de amanhã, ele trará os seus próprios detalhes e inquietações. Mas se a gente entregar a nossa vida para Cristo, ainda que venhamos a morrer. Irmão, quando eu fui, o último testemunho, aí eu encerro. Meu tio estava mal, muito mal. Internado na UTI, com os 2 rins já em falência, praticamente decretado a morte. E aí a minha prima pediu para que eu fosse orar por ele, e eu queria muito orar. E eu cheguei lá, inclusive estava o pastor da igreja que ela congrega, estava na minha frente. E aí a mulher falou assim, só vai poder entrar um. E o pastor tinha chegado na minha frente. Mas ele viu que eu era da família e abriu mão. Ele falou, não, entra lá, esse é o tio. Eu falei, não, pastor, pode? Ele falou, não, entra lá. Eu sou grato a ele até hoje, por isso. E eu pude entrar para orar com meu tio. E quando eu cheguei para orar com meu tio, Deus me deu uma palavra para eu falar para ele. Ele estava em coma, mas eu sabia que ele estava escutando. Tanto é que na hora que eu comecei a falar as coisas no ouvido dele, disparou
os parâmetros lá, ficou aquela loucura. O enfermeiro chegou e falou: o que você falou? Não, só estou orando, não coloquei a mão em nada. Daí ele falou: não, é porque ele está ouvindo, ele está reagindo, está vendo isso aqui, ó? Eu falei: então que bom que ele está ouvindo. E aí eu pude falar umas coisas, e o Senhor ministrou assim no meu espírito: se eu curar ele, e ele sair daqui, ele sai de mão dada comigo. E se eu levar ele, ele sai de mão dada comigo. Aí o que eu entendi? Que de qualquer jeito meu tio vencia. Quantos estão entendendo? De qualquer jeito meu tio ia vencer, porque Jesus falou assim: eu vou sair de mão dada com ele. Então até se a gente morrer, a gente vence. A gente não perde se a gente estiver nele. É que a gente não tem essa compreensão. E quando a gente começar a dar valor nas coisas ordinárias, talvez o Senhor comece a mostrar tudo que Ele tem feito. Olha, eu tenho te alimentado todos os dias, eu não tenho te deixado todos os dias. Sabe aquele dia que você estava triste, eu estava lá no seu quarto. Sabe aquele dia que aconteceu isso, eu te dei um livramento. Sabe aquele dia que o seu carro quebrou e você ficou triste, mas na verdade eu te dei um livramento. Sabe isso, sabe aquilo, sabe por que está acontecendo isso? Sou eu trabalhando para te ter para mim. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia que o Senhor fez. Obrigado pelo privilégio, Pai, de nós termos levantado pela manhã. Obrigado pelo privilégio de fazer coisas ordinárias. Senhor, obrigado pela saúde. Obrigado porque nós vamos embora agora e a gente vai ter um teto para dormir, a gente não vai dormir na rua. Obrigado pelo chuveiro quente, obrigado pela comida, obrigado pelas pessoas que nos amam e até aquelas que não gostam de nós, que nos ajudam a ser pessoas melhores. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que privilégio que é estar na sua casa, adorar o seu nome, numa quinta-feira comum. Obrigado pela tua presença, que tu és um Deus, Rei do universo, e mesmo assim o Senhor nos visita numa rua de um bairro de Campinas. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pela tua instrução, obrigado pelo teu poder, obrigado porque o Senhor cuida de nós e não nos deixa desistir, obrigado por tudo que o Senhor já fez antes da gente nascer, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Obrigado porque todos os meus pecados, até aqueles que infelizmente eu vou cometer, já estão pagos. Obrigado pela instrução, obrigado pela tua presença, obrigado por ser um Deus tão pessoal, tão simples e tão profundo. Obrigado pelo teu amor, obrigado por esse culto, obrigado por cada vida aqui que fez desse culto um culto especial. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas coisas ordinárias do dia a dia, Pai, porque elas nos ajudam a chegar até aqui. Obrigado porque cada alimentos que eu comia um ano atrás, me sustentaram para que eu chegasse aqui. Eu nem lembro mais deles. Tem coisa que eu nem lembro mais que o Senhor fez por mim, mas são estas coisas que me mantêm de pé. Coloca isso no nosso coração. Sela com o teu anel de selar, para que toda vez que nós venhamos a reclamar, a gente possa olhar para ti e te agradecer pelo presente que é o dia comum. Nós te agradecemos como igreja e pedimos que a partir de hoje a nossa visão possa mudar um pouco, para que a gente possa aproveitar um pouco mais, ser um pouco mais grato, ficar um pouco mais contigo, aproveitar o dono da vinha, aproveitar o tempo que ainda temos, e que tudo que fizermos seja para glorificar o teu nome. Como igreja, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só gratidão. Gratidão a Deus. Que dia especial que foi essa quinta-feira. E amanhã vai ser um dia muito bom, se a gente tiver esse prisma, essa visão, conectados com Deus. Amanhã já vai ser um dia bom, né? Porque é o tal do sextou. Já vai ser um dia bom. E que a gente possa ver Cristo nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. O milagre, ele é diário, assim como o maná era diário, para que a dependência seja diária. A nossa dependência de Jesus tem que ser diária. Eu não estou acumulando experiências, não são as experiências que eu acumulei que estão me mantendo de pé. O que está me mantendo de pé é as orações, é as leituras, é a comunhão com os irmãos, é estar no corpo, é fazer coisas extraordinariamente ordinárias. Amém? Glória a Deus. Tem recado hoje? Tem cantina hoje?
empada. Então quem quiser comer, empada. É até hoje o bombom, né? Eu vi chegar bastante aí, hein? E vai chegar uns a mais aí, que eu estou sabendo. Glória a Jesus. Então, amém.